Olá, pessoal. Boa noite a todas, todos e todes. É com muita alegria, com muita emoção que a gente estreia o primeiro podcast, né? A primeira versão. E hoje estou muito feliz com convidados ilustres, maravilhosos. Quero começar agradecendo a vocês pela disponibilidade. Sandro, Titinho, né? Assim que eu gosto de chamar. Que não conhecia minha casa, só assim para ter vocês aqui. Rubi já é, como se diz, rato da casa, né? Mas é muito bom receber vocês para a gente conversar hoje sobre a nossa cidade, de um papo bem legal, bem formal, de a gente tentar entender nossa relação, mas também de a gente celebrar, né, o aniversário, a data magna na nossa cidade. E aí, para conversar sobre isso, para ser um papo bem descontraído, eu trouxe 3 figuras que são maravilhosas, que conhecem muito bem, têm uma relação profunda com a nossa cidade, cada um com experiência diferente, mas são pessoas que vai dar uma contribuição significativa para nós essa noite. É o mês de julho, que é o mês das Mulheres Pretas, né, Rubi? Mas também é um mês do aniversário da nossa cidade. E aí a gente vai ter os dois, viu? A gente está fazendo o aniversário da cidade e o próximo a gente vai falar sobre as mulheres negras. Então, Cruz das Almas, né, sua emancipação política, né, a gente vai fazer 127 anos. A edição já me deu a pesca aqui, que eu sou muito ruim de número, tá, gente? E nesses 127 anos tem muitas histórias nossas, mas também histórias de muitos que estão aí ouvindo. E aí hoje a gente vai querer começar pedindo para fazer uma rodada, né, de apresentação, apesar de ser pessoas extremamente conhecidas, a cidade toda conhece, mas a apresentação, eu queria que você se apresentasse. A gente está aqui com Rubedinha Ousa Dias, que é uma professora da rede estadual, já foi secretária municipal de políticas especiais, hoje vice-diretora do CETEP, Recôncavo, é de Sandro Bingris, a língua pega para falar, né? O Edson Barbosa, essa figura incrível que se dedica a uma página, né, o Almanac Cruzalmense, que muitos professores, Edson, bebe da sua fonte nesse período de julho, que é para a gente falar sobre nossa cidade na escola. Pode ter certeza que você tem dado uma contribuição incrível. E Delbrando Sena, Titingo, popularmente conhecido como Titingo, carinhosamente conhecido como Titingo, essa figura que a cidade toda conhece, que tem uma relação profunda com nossa cidade, conhece, mas também que já viveu aqui todos amores e sabores nessa cidade. Oi, Delbrando, eu me lembro que naquela homenagem que você recebeu na Feira Afro, você me fez chorar, porque eu conheço muito essa história, mas aquela eu não conhecia, né? Então, hoje a gente tem muita coisa para conversar sobre nossa cidade, mas também buscar caminhos, né, para que a gente viva cada vez melhor. Então, fique à vontade, quem se habilita, se apresentar primeiro. Pode ser eu. Sempre as mulheres. Primeiro as mulheres, e assim, algo que eu tenho aprendido com a vida é que nós mulheres já fomos silenciadas durante muito tempo. Então, toda vez em que me franquearem a palavra, eu vou fazer uso dela sim, né? Então, assim, eu acho importante a gente se apresentar, porque eu acredito que essa oportunidade não esteja somente sendo vista pelas pessoas que moram em Cruz das Almas, né? Sim. Muitas pessoas que não estejam em Cruz das Almas atualmente, pode ser que não me conheça, né? Eu estou em Cruz das Almas desde que eu nasci. Não tive coragem ainda de picar o pé na estrada e sair daqui. E vejo em cada oportunidade para falar da cidade como esse processo de evolução que a gente acompanha muito bem em sala de aula. Quando a gente verifica hoje o alunado, né, o comércio, as pessoas nas ruas, as próprias festas, as próprias músicas, o próprio desenvolver da cidade não é mais o mesmo. Então, eu acredito que conhecemos uma parte de um município, né? Eu que já tenho mais do que 15 anos. Então, eu já conheci uma faceta de Cruz das Almas que hoje já não é mais a mesma, né? Mas que assim, como há 15, há 20, há 30 anos, ainda são muitas as necessidades que a gente tem no município, né? E a gente tem a oportunidade de estar falando isso frequentemente nessa época, né, de campanha política. Qual é a Cruz das Almas que a gente quer? Qual é a Cruz das Almas que a gente busca, né?
para mim mesma, que daqui a pouco entro na terceira idade, Ui. para meus filhos, os maiores que já estão fora da cidade, mas que pleteiam voltar, para Elô, que ainda tem 9 anos e que tem ainda muita lenha para queimar aqui no município. Então, que Cruz das Almas é essa que a gente está pleiteando? Eu acho muito interessante, quero te parabenizar e te agradecer, né, por esse convite e de antemão te desejar muita boa sorte, porque nós precisamos de você e você sabe disso. Sandro? Olá, meu nome é Edisandro Barbosa Bingri e boa noite, Hilde. Prazer sempre reencontrá-lo. Prazer todo meu sempre. Professora Rubenilza. Prazer também. é nosso. Tenho um carinho enorme. Ai, Assim, e obrigado, professora Ilza, por nos proporcionar essa oportunidade. Né? Eu sou conhecido no momento como o criador da página Almanac Cruzalmense, né, que trata das memórias de Cruz das Almas. Né? Eu sempre falo assim porque a história é uma ciência. Né? Eu não sou historiador de formação, sou um curioso e pesquiso sobre a memória e acabo indo também, passando também pela história de Cruz das Almas. Né? Cruz das Almas é uma cidade que eu amo. Eu sempre me apresento como um cruzalmense nascido em São Paulo. Né? Eu cheguei aqui em Cruz das Almas na década de 80, então tive a oportunidade de conhecer a cidade, passar a amá-la e assim ver o desenvolvimento. Cruz das Almas tem passado por um desenvolvimento assim em um curto período de tempo rápido. Né? Foram muitas as mudanças do que era Cruz das Almas na década de 80, da década de 90, para o que ela é hoje. Né? E aí o Almanac tem contribuído para fazer essa memória, trazer essa memória, porque é importante ter esse conhecimento até para criar um senso de pertencimento. Né? Quando você conhece o seu lugar, sabe da história do lugar onde você vive, onde você mora, e da sua família também, você passa a gostar e tentar criar modos de viver melhor ali. O porquê. Você tem um porquê de fazer isso. É o que poderemos falar hoje sobre isso. Hilde, ô Titingo. Pois é, né? Rubi, minha querida, Sandro, Ilza, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. É sempre um grande prazer poder falar. E vou parafrasear Rubenilza. Nós pretos e pretas já fomos tão silenciadas, que quando me franqueiam a palavra, eu falo sim. E quando tem luz para brilhar, eu brilho. E se apagarem a luz, eu acendo a minha luz interna e deixo brilhar. Muito bem. Essa eu vou copiar. Também. Mas é por aí. Então, quando a gente se apresenta, quando eu digo quem eu sou, não é apenas com o objetivo de parecer grande, porque grande nós já somos, né? Sim. Mas é preciso que nós nos façamos respeitados. Então, quem sou eu? Eu sou dançarino, coreógrafo, ator, diretor teatral, sou arte-educador, sou especialista em metodologias do ensino da arte, sou especialista em raça, cor, gênero e sexualidade, sou funcionário público, aposentado. Bem, tem uma história enorme por aí. E o povo nem conhece, né? Pois é, né? E assim, a minha história com Cruz das Almas é uma história muito forte, porque eu conheci os 2 lados, ou os 3, ou os 4, ou 5 lados de Cruz das Almas. E quando você nos convida para discutir sobre Cruz das Almas, eu penso também que Cruz das Almas é essa que a gente pode construir para o nosso povo preto que está chegando, para o nosso povo preto que já está. Porque os resquícios da colonização gritam alto por aqui. E para a gente preto e preta se impor, é uma luta.
Mas, assim, muito obrigado. É mês de celebração, mas eu sou daqueles que celebro, mas falo verdade. É exatamente por isso essa diversidade está aqui. A gente precisa celebrar, a gente precisa projetar o que a gente quer para o futuro, mas a gente precisa também reconhecer onde estão os nossos calos, né? Onde estão nossas pedras, para que a gente encontre caminhos e forças para retirar essas pedras, né? E aí, quando você fala da população negra, é óbvio que eu me sinto logo, né, nessa pauta, porque quem vive aqui sabe muito bem o que é isso. Então, antes que a gente entre nesses detalhes de Cruz das Almas, eu queria começar com você, Edisandro. Sua página, não sei se os meninos conseguem projetar, o Almanac Cruz Almense. Esse é o grupo no Facebook. É um grupo no Face, né? Tem um site Tem também. um site, Paulo. Vê se você consegue o site. Mais interessante. Então, verdade. Para te falar como surgiu essa ideia, né? Você já falou que sempre foi muito apaixonado por Cruz das Almas. Chegou aqui, inclusive, você tem uma prima em São Paulo, Midian Glade, que foi minha colega aqui. Hoje ela está em São Paulo e você está aqui, né? Eu lembro que a gente apareceu em uma foto em algum lugar e aí que ela me falou que eu soube que vocês eram parentes. Não conhecia essa relação, mas por acaso, em um determinado momento, ela me falou, era minha amigona, amava não, amo, né? Mas a gente não tem mais aquele contato que antes. Então, eu queria conversar com você sobre isso. Como surgiu essa ideia, né, dessa página? Porque, assim, na condição de cruzalmense, de professora, a gente sempre vê um lado de uma história, né? E um lado que muitas vezes me angustiava e me incomodava. Porque muito dessa história eu não conseguia me ver. Eu não conseguia ver minha mãe, eu não conseguia ver os meus mais próximos. E a página, ela traz um outro olhar. Você consegue ver esse processo histórico, mas você consegue também visualizar coisas que a gente na escola nunca viu. Aproveito para lhe agradecer, que você colocou lá a mini biografia lá na sua página. Muito grata por isso. Muito grata. Então, eu queria que você falasse um pouco dela, né? Dessa página, desse Pronto, Ilza. site. Como você falou, assim, é resultado dessa minha não paixão pelo amor por Cruz das Almas mesmo. Mas a página propriamente dita, o Almanac Cruz Almense, nasceu como um blog, Ilde. Me lembro. Eu fui trabalhar num outro município, aqui próximo, né? Eu trabalhei, sempre não, mas trabalhei durante algum tempo na Prefeitura de Cruz das Almas, né? Muitos sabem disso, me conhecem lá da Prefeitura. E, por sinal, excelente cerimonialista, viu? Qualquer Obrigado. coisa você me corrige aqui, tá? Eu gosto também de cerimonial. E trabalhando em outro município, surgiu a necessidade lá de fazer o site da cidade. Contando, é uma cidade com aniversário de emancipação muito mais recente do que Cruz. E aí surgiu essa necessidade. Você poderia ver sobre a história do município e criar uma página na internet. Falei, tá, interessante, eu vou fazer isso. E aí tive até uma certa facilidade, porque já existe lá muita publicação sobre o município. Até por ser um município mais novo, talvez por isso, né? E daí eu fiquei pensando, tá, só que eu sou cruzalmense. Sempre pensei assim, né? E não fiz isso pela minha cidade. Eu tenho que fazer por Cruz das Almas. E aí fui buscar material. Foi uma dificuldade enorme, assim, para encontrar material. Né? Não conseguia localizar. Não é que não exista. Não conseguia localizar, porque não há um lugar centralizado, ou não havia um lugar centralizado para isso. Né? Na biblioteca não tinha. Algumas... determinada pessoa publicou um livro, procurava o livro, não encontrava. Então foi bem difícil. Fotografias não encontrava. Aí eu fiz um blog falando dessa minha dificuldade, né, de encontrar. Eu tenho tal curiosidade sobre Cruz das Almas. Alguém já viu isso? Já ouviu falar? Tem uma foto? E começaram a surgir. Então, de certa forma, é uma página bem interativa, né? Que tem contribuição da... Nasceu dessa interação, justamente disso. E o cruzalmense, eu percebi com o tempo, gosta disso, tem orgulho da sua história e da sua memória. Eu me lembro que eu utilizei muito, em uma época, deve ter, sei lá, uns 6 anos, mais ou menos. A gente na escola usou muitas suas fotos publicadas lá. E como estavam aqueles locais e como está hoje, né? Por exemplo, a Crisógono Fernandes.
É porque os mais jovens, ele não conhecem a avenida, a própria avenida. A gente se perde um pouco nisso, né? A gente vai vivendo aquela transformação e ele vai mudando. E até a mim me surpreendia quando fazia o antes e depois. Então, a ideia era a gente fazer, visitar, né, a sua página, conhecer como era antes e depois o aluno ir visitar. Então, eu acho que isso é importante porque a gente traz essa memória, né, do que era a cidade agora. Então, é, de fato, uma contribuição incrível. E todos gostam disso, assim, tanto quem procura com o intuito de fazer uma pesquisa escolar, acadêmica, mas também por curiosidade, para conhecer. Eu fico feliz no grupo do Facebook, são as pessoas mais antigas, vamos assim dizer, né? E aí contam, relembram de suas histórias, contam para os netos, e daqui a pouco o neto está ali no grupo também participando. E isso cria uma interação interessante para os cruzalmenses, que gostam muito dessa relação com a sua memória, principalmente a partir da década de 50. Porém, Hilde, nós temos um problema, assim, tudo para a gente, isso a gente que eu falo, os cruzalmenses, é antigo. Né? Nós temos algumas referências de 1970, né? Porque antigamente, mas porque Cruz passou por essa mudança muito rápido. Como eu disse, quando eu cheguei aqui na década de 80, eu tenho um amigo que ele tem ainda um caderno que ele anotava toda a placa de carro que ele via diferente em Cruz das Almas, de outra cidade, ele anotava a placa. Se a polícia estivesse procurando alguém, poderia procurá-lo, que ele tinha a placa do carro. Ou seja, era fácil identificar quem era de fora em Cruz das Almas. Hoje é impossível fazer isso. Não tem como. Isso foi na década de 90, final da década de 90, ele ainda fazia isso. Então, houve esse processo grande. Aí, isso me remete a falar de que nós temos 127 anos de emancipação política. Né? É importante até que se trate isso na escola, para assim, mostrar para os nossos alunos que isso é apenas uma parte da vida de Cruz das Almas. Quando normalmente se conta da emancipação política, o 29 de julho, parece que foi a inauguração de Cruz das Almas. Surgiu a partir dali. Né? Não existia nada aqui, de repente chegou uma comitiva e aí fez toda... Não foi assim. Ainda tem bem antes de isso. Cruz das Almas já existia. Então, na verdade, Cruz das Almas tem mais de 200 anos. Um batismo que eu tomo por batismo oficial de Cruz das Almas foi quando ela foi levada à freguesia, que era apenas um arraial, né? E que já tinha o nome de Cruz das Almas. Né? Era um arraial que pertencia ao Outeiro Redondo, né? Então, Cachoeira. E... foi em janeiro de 1815, né? Ou seja, esse foi o primeiro documento, né, registrando a freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso da Cruz das Almas. Então, eu particularmente começo a contar a história registrada de Cruz das Almas a partir daí. Então, só aí nós temos 209 anos, 210 anos, entendeu? Então, Cruz das Almas tem, e ativa. Cruz das Almas sempre foi muito atuante. Ainda falando sobre a sua emancipação, ela pertenceu primeiro à Cachoeira, né? E São Félix também pertencia à Cachoeira, né? Era uma freguesia que pertencia à Cachoeira, São Félix também pertencia à Cachoeira. São Félix emancipou-se de Cachoeira. Quem brigou pela emancipação de São Félix foi Cruz das Almas. O arraial tinha uma força política, a freguesia tinha uma força política. Foi feito um abaixo-assinado com os moradores, Cruz das Almas provocou isso, e aí São Félix emancipou-se de Cachoeira. Essa história, por exemplo, eu não conhecia. Pois e daí, depois Cruz das Almas foi lutar pela sua própria emancipação, porque ela passou a pertencer a São Félix e ela foi lutar. É interessante como as cidades, né? Aí depois a pessoa se emancipa de Cruz das Almas e assim se vai, né? Por uma decisão de Cruz das Almas também, a emancipação de Sapé-Açu, uma decisão política, mas enfim. Ou seja, é a força que Cruz das Almas sempre teve. E continua tendo. Então é importante sabermos disso. Só que aí, no decorrer do podcast que nós vamos falar, Cruz das Almas tem uma característica aristocrática. E a gente percebe isso no perfil e no cotidiano, a gente vai chegar lá. Agora tem uma coisa que eu queria que o Rubeniza comentasse. Você é formado em agronomia,
né? Hoje a gente tem uma universidade, o FRB, né? Então você observa que essa transformação, de certa forma, você participou dela, porque você estudou ainda na escola de agronomia. Sim. E eu me lembro, assim, a escola de agronomia com alguns aspectos muito negativos, né? Contado por minha mãe, que era a presença dos estudantes que vinham de outro estado, de outros lugares, e que não respeitava, digamos, as moradoras, né? Do Estudantes assédio. de agronomia. Estudantes de agronomia, que era a única que tinha, que eram os filhos de fazendeiros que chegavam aqui. Como é que você vê hoje, Rubenilza, essa universidade que você estudou, né? Essas histórias, você já é bem mais recente que minha mãe. Minha mãe não estudou, mas ela dizia que tomava carreira, né, desses estudantes. Então, você já estudou num período mais recente, mas como foi sua relação enquanto mulher negra em um curso, né, de agronomia, que a gente sabe majoritariamente homens, masculino. Queria que você contasse essa relação dentro da universidade da antiga escola de agronomia, mas também dessa presença sua na cidade, né, enquanto uma mulher negra que se forma em agronomia. Chega um pouquinho o microfone, Rubem, para você. Eu gosto de falar, inclusive em sala de aula, com as meninas em relação a esse respeitar-se, né? Havia durante muito tempo, ainda há o hábito aqui, agora o FRB, mas também tem, de fazer o trote ao calouro. E quando eu entrei, não vou dizer data não, para não me denunciar, mas eu entrei com Crispim Neto, que é irmão de Eliel, que é da Polícia Militar também. Sim. E aí ele me disse, né, a galera vai juntar aí para pegar a gente que é do município. E aí eu nem sabia que Crispim era agrônomo. Crispim entrou junto comigo. E aí eu disse para ele, é o seguinte, eu acho bom a gente ficar junto, porque isso intimida. A gente é do município. Sim. E na hora em que eu percebi que tinha um burburinho para me pegar, ó, como a gente sagaz em relação a algumas situações. Eu disse, se fosse vocês, tinha um grupo de uns 4 ou 5. Se fosse vocês, não se atrevia a mexer com uma mulher de Cruz das Almas. Primeiro, porque a galera já tá aqui, ó, com vocês, que tem fama de virem pra cá, pra tá usando as meninas daqui e depois se picarem. E eu sou bem conhecida, já era professora na época. Sou professora aqui, sou casada, tenho meus amigos policiais. Tá vendo ali? Crispim Neto, da Polícia Militar. Aí, joguei aquele H. Eu sei que eu não levei nenhum trote. Mas, durante muito tempo, eu me sentia intimidada. Porque você é a única mulher... Você é a única escura num ambiente que é majoritariamente de quem tinha seus carros, suas condições, né, avantajadas em algumas aulas. Para você se sentir diminuída, era daqui para lá. Eu lembro até uma fala de Bárbara Carini falando que ela não se via naquele lugar. Em muitos momentos, eu vivi isso da invisibilidade de mim para mim mesma. Era como se aquele ambiente não me pertencesse. E eu me perguntei muitas vezes, eu estou fazendo o quê aqui mesmo? Porque numa aula de laboratório, por exemplo, que só tinha uma bancada, um professor só, com cerca de 20 estudantes, você acha que eu estava onde? Eu estava sempre lá atrás, porque não me permitiam que eu chegasse à frente da bancada. Várias tentativas e eu me sentia empurrada, sabe? Então, assim, foi uma experiência dolorosa, mas que hoje a gente pode ver como Cruz das Almas, em relação a isso, se desenvolveu. Hoje a gente vê a UFRB aí, que tem sua grande maioria, os meninos e meninas que se parecem comigo. Sim. Naquela época, né? Sim. Entrando, mães de família, pessoas negras. E que abre portas e janelas para a Cruz das Almas, sim, que era um apêndice aqui em Cruz das Almas. Na verdade, não servia à Cruz das Almas, estava em. Sim. E hoje... Estudava e ia embora. Era o relato da minha mãe, né? Servia para eles apenas como um
período que eles usufruíam de todas as formas possíveis. E por conta porque disso, não era eles não somente tinham da nenhuma questão preocupação, acadêmica. né, Pois com- é. Esse conhecimento depois não voltava, né? Não retornava para a cruz. Então eu vivi ainda isso. E Delbrando, você que é um arte educador, professor, né, de um colégio grande aqui, mas também já trabalhou na rede privada, e sempre foi muito ligado para a cultura, né? Como é que você vê esse processo? Quando o Edson falou assim, Cruz das Almas é uma cidade aristocrata, não foi assim? Eu percebo, Cruz das Almas, uma certa diferença em relação às outras cidades aqui da região. Por exemplo, em relação à Cachoeira, né, de onde ela veio. Da forma de se comportar quando eu falo em relação à cultura, né? Como é que você vê isso, Cruz das Almas? Você vê avanços? Né? Qual o principal bloqueio, né, que a gente tem aqui na cidade para a gente avançar nessas questões, né? Eu vou pegar carona no que Sandro falou, no que Rubi falou, enfim. Fique à vontade. E aqui fique à vontade, gente. A gente pode interromper e a gente pode ir... Sandro fala que Cruz das Almas, digamos que de poucos anos para cá, aconteceu um boom. Rubi fala desse não pertencimento naquele ambiente ali onde ela estava. Eu faço minhas as palavras de Rubi, porque não, na realidade, aquilo que a escola de agronomia representava dentro de Cruz das Almas era a realidade de Cruz das Almas também. Era, como a gente diz, era cobra engolindo cobra. Porque quem era de Cruz das Almas e se achava com um poder aquisitivo melhor, que tinha pele mais clara, acabava devorando a gente que não tinha esse poder. E quem vinha de fora para a escola de agronomia e que sabia que ia ficar um período e voltar, não tinha nenhuma preocupação com conduta. E aí, quando o Sandro fala desse boom imediato de Cruz das Almas, é verdade. Quando eu voltei, eu muito cedo, eu saí de Cruz das Almas, mas eu saí porque minha mãe liberou, porque eu ia ser padre, porque eu ia para o seminário. Conte um pouco dessa história sua. Essa história é muito longa, mas assim, eu desde muito cedo, minha mãe muito religiosa, levava a gente para a igreja. Eu quis ser freira, viu? Quis também, né? Chega lá. Então, minha mãe levava a gente para a igreja e o poder aquisitivo da família era muito precário, né? Tinha muito amor, pai e mãe ali presentes, mas as coisas eram bem difíceis. Mas ela queria que você fosse para a escola de agronomia, que você estudasse agronomia também, ou não? Não, tinha... queria que fosse seminário. Não, na verdade, assim, naquela época, não havia esse sonho de um filho ou uma filha ter um nível superior. Eu tenho 61 anos. Verdade, Eu tenho 61 anos. Isso. Passa a receita. Passa a receita, não fica assim só pra você. E sou o mais novo dos filhos homens, e depois de mim, nós somos 9 filhos, e depois de mim tem 3 meninas. Então, nós somos uma família já antiga. E Nós somos uma família antiga. numerosa. Então, e numerosa. Então, eu via as dificuldades da família, via todo. E minha mãe levava a gente muito para a igreja. Então, era tudo muito aquele cuidado com a religiosidade, nós éramos ilibados, aquela coisa toda. E me fascinava, era o único mundo que eu conhecia, me fascinava. Então, eu ficava sonhando exatamente como eu costumo falar, que eu digo sem nenhuma reserva, que eu me tornei artista porque queria ser santo. Então, quando minha mãe... Como é? Eu me tornei artista porque eu queria ser santo. Será que essa vontade... Eu falo por mim, não tenho um pouco de vontade de a gente querer ser valorizado e respeitado. Porque, assim, eu tinha muita vontade de fazer caridades, né? Eu sempre quis ser uma professora de referência. E tem hora que eu digo, acho que eu vou na terapia para descobrir isso. Tem hora que eu acho que essa relação tem muito a ver com o que a gente passava, né? Que eram aí espaços de que... Talvez para ser aceita, tinha que ser boazinha. Visto, respeitado, né? Às vezes eu tenho um pouco... Mais ou menos isso, mas eu quero deixar claro que hoje eu não quero mais ser santo de jeito nenhum. Passa longe de mim. Então, assim, mas eu me tornei artista porque eu queria ser santo. Então, quando minha mãe levava para a igreja, aquela coisa toda, eu via... Eu sou apaixonado por ritos.
rituais, cerimônias. Eu acho tudo muito lindo, eu acho tudo muito encantado. E sou muito romântico. Então, a Idade Média é cercada de tudo isso, né? Então, quando eu via toda aquela beleza, então eu dizia, pô, mas assim, eu quero experimentar isso, eu quero mergulhar nesse universo. E aí eu achava, ingenuamente, eu achava que eu não precisava de nada do mundo. Então eu comecei a ler a vida de santos, essa coisa toda, e quem mais me encantou, São Francisco. Então eu ficava assim, querendo ser São Francisco, querendo aquela coisa toda. E aí ficava no quintal orando, esperando os pássaros pousar sobre mim, querendo levitar. Sério? E não era tão novinho assim não, tá? É porque lá em casa a ingenuidade caminhou com a gente até muito tempo. Graças a Deus que era uma outra época. Se fosse hoje, a gente tinha entrado pelo cano. Então, mãe aprendia muita gente. Então, o meu sonho, aí eu via na casa paroquial, eu via, de repente, aquelas pessoas pobres chegavam ali na porta, recebiam um pedacinho de pão, alguma coisa, e diziam, eu quero ter uma casa que eu possa abrir para todo mundo. E tal. E sonhei com a igreja. Mas logo vieram as decepções. Eu fui para o seminário, sim. A primeira vez fui bloqueado, mas para me derrubar é difícil, e desde sempre foi assim. Eu nem sabia que era assim, mas desde sempre foi assim. Então, quando tentaram bloquear, eu disse, não, eu vou à luta. E fui atrás. Consegui entrar no seminário, fiz o curso de filosofia na Universidade Católica de Salvador. Dentro do seminário é importante registrar isso, porque de vez em quando, nas redes sociais, que para o povo, para essas pessoas racistas, nós negros, nós pretos e pretas, nós não temos formação nenhuma, nós não somos nada. Aí um dia desses, alguém falou assim, olha ele filosofando. Aí eu coloquei sim, estou filosofando com autonomia. Sou formado em filosofia pela Universidade Católica de Salvador e tenho outras formações. Enfim, só que quando vieram as decepções, eu descobri que não era aquilo que eu queria. E vou deixar claro, eu saí do seminário, não fui eu que saí. Eu fui posto para fora. Ah, sim? Foi, eu pensei que você tinha saído. Não, eu fui posto para fora. E eu fui posto para fora porque quando eu cheguei lá, encontrei um ambiente permissivo, muitas coisas absurdas que Padre Neiva não permitia que a gente nem sonhasse no grupo de jovens, que minha mãe não deixava nem a gente falar. E eu encontrei tudo isso lá de sobra. E aí eu comecei a ficar agoniado, enlouquecido, desesperado. Aí eu trazia para as minhas orientadoras espirituais aqui, com os 10 anos, me diziam assim, não, você está sendo testado, isso não é verdade. E eu vendo que era verdade. Enfim, quando eu saí, quando me senti muito pressionado diante de algumas situações que não convém colocar aqui agora, até pelo tempo, e eu chamei o reitor do seminário e falei com ele, perguntei a ele, reitor fulano de tal, isso num dia de muita angústia. Eu saía para fazer pastoral, que cada seminarista fazia, eu fazia pastoral em um lugar chamado São Tomé de Paripe. Até nisso, o racismo estrutural entra. Os seminaristas brancos, tal, eles faziam pastoral ali naquelas paróquias ali, todas ali pertinho. Tal. Eu ficava 2h30 dentro de um ônibus, no sábado à tarde, saía 1h do seminário e ia chegar lá 5h. Era cobra, era gente bêbado, era coisa. E aí, num final de semana desses, de muita agonia, eu vendo todas aquelas coisas acontecendo, pode parecer clichê, mas foi verdade. Eu saí da pastoral mais cedo, no domingo, que eu ia para lá, era no Alto dos Pontes, para lá de São Tomé de Paripe, no meio de um bananal que ficava uma igreja, e lá a gente, eu ficava lá o sábado e o domingo trabalhando com essa comunidade. Mas eu já estava na crise de tudo isso acontecendo, as coisas lá dentro, aí eu saí mais cedo, no dia de domingo, e estava passando o filme Zumbi de Palmares. E aí eu entrei no cinema e assisti o filme. E, assim... Foi aí nesse momento que despertou em você essa questão da consciência? De libertar, de se libertar. De tomar a coragem para fazer alguma coisa. Sim. Porque até então eu dizia assim, mas se eu fizer qualquer coisa, o meu sonho, que na verdade nem era um sonho meu. Estava vivendo, foi um pesadelo. Né? Então, aí eu
depois que eu saí desse filme, eu saí com a cabeça assim, não, eu vou. Aí cheguei, chamei o reitor e disse, Padre fulano de tal, o senhor acha que Jesus está satisfeito com as coisas que estão acontecendo aqui dentro? Aí ele se deu de sonso, fez assim, o que é que você está vendo aqui dentro? Eu disse, basta o senhor caminhar pelos corredores de madrugada que o senhor vai ver. Aí ele me diga nomes, eu digo, o senhor sabe mais do que eu. E aí ele olhou para mim e disse, quem vê você assim tão quietinho, tão caladinho, não imagina que tem essa agonia toda. Eu disse, eu já não estou mais suportando. E falei tudo que eu estava. Aí ele me disse assim, a partir de hoje você conta com o meu apoio. Só que no dia seguinte, pela manhã, os seminaristas já me encontravam no corredor me chamando de traidor. Todo mundo já sabia da conversa que eu tinha tido com o reitor. E quando foi meio-dia, ele me disse assim, hoje à noite nós vamos jantar com Dom Avelar Brandão Vilela. Aí eu disse, agora ferrou. E chegou lá, Dom Avelar queria que eu... Disse, você está com algumas agonias. Eu disse, muitas. Aí ele me disse assim, o que é que está acontecendo? Eu disse, aquele seminário é um... Eu usei um termo que ele não gostou. Ele disse, mas ali é a minha casa. Eu disse, mas quem está morando lá sou eu. E eu sei o que eu estou vivendo lá. Aí eles vão naquele ponto. Então você não tem vocação. Aí mexe no ponto a vocação. Aí, pelo amor de Deus, eu tenho vocação? Não, se tivesse vocação, estava aceitando as coisas que estão ali. Aí eu disse, não, porque eu fui preparado para outras coisas. Servia Jesus e fui colocando meu ponto de vista. E aí ele me disse assim, você é de família pobre? Eu disse, sou. Você faz 2 cursos pagos pelo seminário. Eu disse sim, que eu fazia o curso de teologia, que era de formação específica para padre, e filosofia. Filosofia eu estava terminando, que filosofia é 3 anos, teologia é um tempo enorme. Aí ele disse, pois é, deveria ser mais grato. Eu disse, não, grato eu sou, mas eu não posso me submeter a essas coisas. Mas falei tudo isso... Com pureza d'alma. De alguém que achava que poderia... Aí quando eu cheguei no seminário, quando eu voltei para o seminário, quando o motorista me trouxe e me entregou, ninguém mais poderia falar comigo que eu era revolucionário. Aí eu nem sabia o que era revolução. E eu estou fazendo uma revolução. Aí ele disse, você não pode mais... Não, aí nenhum seminarista pôde mais conversar comigo, se despedir, não sei o quê. Só que aí eu saí dessa forma, mas Cruz das Almas, para proteger a igreja, começou a espalhar coisas pejorativas a meu respeito, que eu tinha sido posto para fora porque o erro era meu. E, enfim. E você não tinha se adaptado, foi isso que eu ouvi. Pois é. Você não havia se adaptado ao seminário. Pois é. Aí eu voltei, aí eu disse, não, agora eu vou viver a minha arte que está dentro de mim. Aí comecei, eu não tinha espaço físico, aí a evolução que Sandro fala. Anos 80, logo que eu cheguei, fui convidado a trabalhar no acadêmico, e aí o dinheirinho pouco que ia chegando, eu comprei um radinho pequeno, aí comecei a dar aula de dança ali ao lado da igreja. Aí peguei Nildes era minha cobaia, minha irmã mais nova. Aí tinha um monte de colegas e amigos. Peguei Nildes, você vai comigo. E aí Nildes era a primeira, os outros vieram atrás. E aí comecei a dar aula de dança. Eu dava aula de dança e aula de teatro ali ao lado da igreja, dia após dia, e a gente não tinha nenhuma intercorrência. E chegou um momento... Eu fiz teatro com ele. Chegou... Rubi também. Chegou um momento... Um pouco da timidez. Chegou um momento que ali ao lado da igreja, quando a gente chegava, já tinha plateia esperando. Então, assim, hoje a gente não pode mais fazer uma coisa desta, não tem a menor condição. E nos apropriar. O teatro... Ele veio como instrumento. Eu era muito jovem, e tinha uma série de pessoas bastante mais jovens do que eu ali comigo, mas era um instrumento de denúncia, porque não somente na escola de agronomia, mas fosse qualquer espaço aqui em Cruz das Almas. Eu tentei estudar no Colégio Cruz das Almas nesse ano, que eu ia para o seminário e fui barrado, e não podia voltar para a escola pública sem ter cursado em outro lugar. Eu tentei estudar no Colégio Cruz das Almas e foram os piores dias da minha vida. Foram os piores dias da minha vida. Eu saí de lá com depressão, não consegui terminar um ano letivo lá dentro, porque era humilhação por cima de humilhação, foi um horror. O fato, graças a Deus, é que
estudando, a gente consegue o que tentam tirar de nós. É por isso que eu falo para os meus alunos, para os meus filhos, para os meus sobrinhos, e principalmente estuda, entender o que tá acontecendo. por mais difícil que seja. Cruz das Almas pode ser racista, pode ser o que for, mas ela vai ter que te engolir. Imagina se Cruz das Almas é racista. Você já está inventando aí. Ela vai ter que te engolir. E aí, eu voltei para a Cruz das Almas, eu fui humilhado no SEAT, uma professora lá dentro disse que eu era porco quando eu estudava lá. Eu fui humilhado no Colégio Cruz das Almas, enfim. Só que eu dizia para mim mesmo, vamos à luta. Vamos Meu pai foi professor do Estado, e meu pai saiu do SEAT porque, eu não me lembro exatamente qual foi a fala que ele fez, mas tinha também nesse meio de cunho racista, ele simplesmente deu um murro na cara do estudante e nunca mais voltou para dar aula. Então essa história perpassa por muitas pessoas, né? Com certeza, só que eu voltei. Voltou como professor. Voltei como professor. E aí a coisa mudou. E porque eu via que que aquele estudante preto já tinha uma voz a favor dele. Sim. E aí eu voltei dando aula no colégio acadêmico. Aí as escolas todas outras, que não queriam nem que eu passasse na porta, aí começaram a ver o trabalho feito e começaram a me convidar. E como isso fortalece essa luta, não é? Porque quando o aluno vê você, que foi aluno, que sofreu toda a carga de racismo, e você volta como um professor, que você dá as suas aulas, você já sabe o que é que você está fazendo com aquela galera ali que precisa revolucionar. E creiam! E ver que depois você se torna também vice-diretor. Então, assim, isso já abre, né, a cabeça de muitas pessoas, inclusive, que pregava, né, que não chegaríamos a lugar nenhum. E creiam, quando eu fiz o meu concurso, eu consegui o primeiro lugar para o que eu tinha feito, para a escola que eu havia feito, que era o SEAT. E o número de pontos que eu tinha feito, quem vinha depois de mim, nem com as suas, que eu não tinha nada além da formação, conseguia me desbancar. E todos foram chamados e eu não. Meu Deus. Meu pai dizia isso, viu? Mas eu corri atrás. Essa questão de tem que ser primeiro para... porque depois vai ter uma branquinha e para chamar a branquinha tem que me chamar. E isso é verdade, né? Olha a prova aí que você está falando, você nunca foi chamado. Sandro, eu observo que Ideobrando tem muita marca, né, da cultura, né? Você fala aí que como transformou sua vida e você transformou a vida de outras pessoas também. Você fala de Ildes, né? Que é sua irmã, que hoje está em Salvador, né? Nildes. Nós a vimos no seminário no sábado. Pois é, ela nem sabe, mas eu fiz aula de teatro também com o Nildes, que era um curso que você fazia na biblioteca. Sim, ela sabe, sim. E ela tem uma força muito grande. Fica aí, bobinha. Eu sempre fui muito tímida e sou até hoje. Mas o curso de teatro me ajudou muito. Então, eu vejo, Sandra, aqui teve cinema, né? E hoje, não sei o que houve, e a gente, de certa forma, perde um pouco isso. Eu acho que o povo de Cruz das Almas gosta do novo. Não importa o que seja o novo. O novo. Então, desde sempre. Aí se apega ao novo e acha que o alicerce não é necessário, mas não tem novo sem alicerce. Então eu vejo, por exemplo, Muritiba, Cachoeira, essas cidades circunvizinhas têm as suas lavagens, festas de padroeiras com toda uma raiz. Verdade. E o povo de Cruz das Almas se envergonha um pouco desta cultura popular. Sim. O que é a nossa cultura não é só São João. Não, de jeito nenhum. Eu queria que você falasse sobre isso. Isso eu procede. sei que lá tem algumas manifestações. Você citou, inclusive, naquela mesa que a gente estava na Flica, sobre aquele primeiro evento que aconteceu, que foi uma feira, uma festa literária, né? Sim. Eu não conhecia também. A Semana da Cultura. Pega um pouco desse panorama e por que a gente... Né, porque eu acho a impressão de que hoje a gente... Eu tenho a sensação que a gente parece que Cruz das Almas é São João, né? E eu sei que não é. Mas eu falo assim, quando você fala de São João ou Guerra de Espada, São João, e a gente sabe que é muito mais que isso. Tem muito mais que isso. Isso procede. Por isso a importância de se conhecer a história de Cruz das Almas, né, a partir das suas memórias. Mas ir bem a sua raiz mesmo. Porque quando nós falamos que
Cruz não tem não gosta ou não tem essas mesmas culturas que nós vemos em outras cidades aqui próximas. Muritiba é muito forte, né? Cachoeira e Cruz das Almas é do Recôncavo e nasceu junto com essas cidades. A vila de Muritiba de São Pedro é contemporânea da freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso da Cruz das Almas, né? Que pertencia à Cachoeira, que era assim a capital do Brasil. Né? Era uma potência econômica, ou seja, então Cruz das Almas participava disso, né? Mas houve também, como eu falei no início, uma aristocracia que trouxe um apagamento dessa cultura, da participação de algumas pessoas ou de alguns perfis sociais que não eram interessantes em Cruz das Almas. Né? Nós sabemos, conhecemos a história da escravidão no Brasil. Né? Parece que Cruz das Almas passou alheio a isso. Nunca foi isenta. Sabe, aconteceu lá, aconteceu em Salvador, aconteceu em Minas Gerais, aconteceu em São Paulo. Mas aqui em não. Cachoeira, ali bem pertinho. Mas aqui não. A questão dos indígenas. Né? Nós sabemos a história do que aconteceu com os indígenas em Sapeaçu. Que eles foram expulsos, Aí é só lembrar que Sapeaçu pertencia a Cruz das Almas. Ora, como é isso, né? Sabe? E Cruz não tinha indígenas, porque não tem nenhum registro. Né? Então, Cruz das Almas tinha indígenas, sim. Foram os primeiros habitantes de Cruz das Almas. Né? Os colonizadores vieram de fora, vieram de Portugal para Cruz das Almas e aí tomaram conta, né? Adquiriram terra, tiveram grandes engenhos. Né, engenhos de açúcar, a plantação de café em Cruz das Almas foi forte, né? E não era o dono da fazenda que acordava às 5 horas da manhã para ir molhar, regar o pezinho ou de café. nem dormia. Né? Porque assim, o café de Cruz das Almas foi premiado no Brasil e era exportado. Né? Açúcar foi importante no Recôncavo, né? E o fumo de Cruz das Almas, então, nem se fala. Né? Então não era pouca coisa. Né? Então não era ele o proprietário que fazia isso. E ainda há esse resquício, esse ranço num grupo do Facebook. Certa vez eu fui falar disso, né? Da questão do café, de que para uma cultura de café denota uma mão de obra grande, que provavelmente pela época eram de escravizados. Né? Aí uma pessoa me respondeu, e já idosa, respondeu assim: você queria que o doutor levantasse para ir cuidar da sua cultura, da sua lavoura? Mas registros a gente não tem. Não tem, e ele não valoriza isso, ele faz questão de apagar isso, entendeu? Então nós temos assim, a escravidão em Cruz das Almas foi forte e deixou descendentes. Né? Então é importante, quando o Wilde conta a sua história, então muitos vão se identificar. Sim. Passam pela mesma situação, né? E não sabem como se posicionar, não sabem o que fazer. Então tem uma referência de um cruzalmense, alguém que vive a sua mesma realidade, né? Mora ali perto, conhece de vista de repente, entendeu? Então isso dá uma boa referência. É importante contar essas histórias, assim como foi as histórias antigas de Cruz. Eu tenho conhecimento, eu encontro muito registro da história de Cruz das Almas em jornais no Rio de Janeiro. Cruz das Almas não tinha, até teve, na verdade, mito. Nós tivemos alguns jornais e que nós não temos nenhum exemplar, não temos nenhum registro. O que nós temos foi o jornal Nossa Terra, de 1950 para cá. 1950 é moderno, né? É uma época que... Mas antes dele nós tivemos outros jornais. Mas não tem exemplar. Não tem. Inclusive um jornal abolicionista. Né? Que Cachoeira teve uma luta forte por isso. Por que você conseguiu uma relíquia dessa? Então, esse aqui são justamente os colaboradores, né? Essa interação que há do Almanac. Então, alguns membros, alguns seguidores fornecem um acervo. Sim. Né? Eu faço a provocação, digo da importância. Então, e isso é absolvido, eles sabem que ali eu vou zelar por isso e procuram criar um espaço. Você acha que no Cruz das Almas não carece desse espaço público? É importante. Um arquivo público. Porque nós temos arquivo digital, que é o Almanac que tem feito esse trabalho, mas as pessoas querem conhecer, pegar. É uma outra energia. Eu também acho. Né? Quando você conhece. Por exemplo, o jornal Nossa Terra eu sempre ouvia falar, mas eu achava que era grande e tal. Mas era muito lido porque era a única fonte de informação. Sim.
A história do sistema de alto-falante em Cruz das Almas é linda. As pessoas saíam de casa para ir para a praça. Ouvir. Porque não tinha rádio, não, sabe? E aí tinha o horário de terminar, 9 horas, inclusive em lei. Era estabelecido por lei para as pessoas não ficarem na rua até tarde. Então o programa tinha que terminar às 9 horas da noite, entendeu? Senão era punido, é penalizado. Interessante. Então é importante que Cruz das Almas saiba dessa sua história, porque esse gosto pela cultura popular, pela cultura de gente pobre, pela cultura de gente preta, foi apagada em Cruz das Almas. Com certeza, com certeza. Quem são os antigos capoeiristas de Cruz das Almas? Verdade. Aí a gente não tem, porque na escola eu nunca ouvi falar, ninguém nunca lembrou nenhum nome, mas daí lá no grupo do Almanac tem. Aí as pessoas vão lembrar, tinha uma família ali na Estrada de Ferro que o pai era um capoeirista e os filhos, e ele se apresentava na praça com os filhos. Tá? Então aí vão levantando nome. Até porque a capoeira nomes. foi muito marginalizada. Marginalizada. O candomblé em Cruz das Almas, no Código de Postura de 1928, chegou a ser proibido em Cruz das Almas. Né? Era proibido samba. Quando a gente, acho que segundo mandato, eu não lembro muito bem, que quando a gente foi fazer o mapeamento de terreiros aqui, eu me impressionei com a quantidade de terreiros. Porque quando você circula, e até hoje, você circula a cidade, parece que o Cruz das Almas não tem terreiro. Sim. Você não vê as pessoas, né, vestidas com suas roupas de santo, né? Coisas que outros lugares nem se declararem, nem se declarar. Aí eu fui recenseadora do IBGE, e você vê a religião que se predominava aqui é a católica, naquela época, né? Hoje provavelmente não é mais. Mas era católica, e você, pelo menos, na região que eu fiz, que pegava aqui Ana Lúcia, a região, não tinha registro de terreiro. E eu sei que tinha, porque tem uma rua que eu passei, e eu sei que ali é a Rua São Benedito. Então você vê que a gente tem uma dificuldade. Mas a aristocracia não frequentava. Entendeu? Então não é interessante. E fazia de tudo também para invisibilizar, né? Não é interessante. A partir do momento que foi proibido, é isso que se colocava na cabeça dos mais humildes, ou daqueles que não eram letrados. De certa forma, esse resquício, né? Porque as pessoas hoje não falem disso não, que é proibido, está na lei, não pode. Vai criar um mal-estar, você não será bem quisto, né? Essas coisas que eu acho que ainda é muito forte. E de fato acontecia. As pessoas, quem proporcionava a geração de emprego, né, de trabalho, eram essas pessoas, e daí você temia não poder trabalhar, não ter onde comprar, porque participar qual era dessas a coisas. lógica das Sassimodas, né? Praticamente a gente não tinha quase loja nenhuma. Quem podia comprar nas Sassimodas, né? Hoje você vê uma loja em toda que esquina. De todo o padrão que você quiser. Verdade. Você tem a mesma coisa de restaurante. Restaurante Cruz das Almas. Eu me lembro que quando eu me descobri diabética, eu tive algumas dificuldades, né? Porque você tem algumas limitações, né? Alimentar. E eu lembro que não era todo lugar que a gente chegava e podia pedir um suco, por exemplo, sem açúcar. Né? Então você vê isso 15 anos atrás. Né? Então você vê que Cruz das Almas ela avança, ela cresce. Mas ela carrega ainda algumas marcas. Sim. Né? E é importante você saber hoje, como eu disse, temos descendentes aqui de africanos que foram escravizados que vieram para a Cruz das Almas, né? Então hoje, de repente, somos descendentes dessas famílias, e é importante saber da história. Pergunte na sua família, de repente, assim, quem foi seu bisavô? Né? Ele fazia o quê? Certamente você vai ouvir assim, trabalhava na fazenda de doutor não sei quem, com certo orgulho, uma certa romantização. Tá, mas fazia o quê? Entendeu? Os antigos caseiros. Vá cutucando isso. E para além disso, como foi internalizado de uma forma geral que ser preto era feio, que a cultura popular era ruim, então vamos todo mundo aderir a um processo de embranquecimento, mesmo com toda a violentação que isso traz, né, em cada um. Mas vamos nesse processo, que é um processo de negação. E que não é natural do cruzalmense, isso foi imposto. Né? Tenham isso, e que a gente pode e deve reverter.
Entendeu? É muito mais interessante quando você vive a sua vida, de fato, o que você é, como você é. E preocupa mais ainda quando esse processo de negação ele está tão forte nas escolas. Sim. Que deveria, de repente, ser o lugar em que não houvesse espaço para isso. Por que é que eu trago isso? Quando você diz assim, ó, tinha um terreiro na rua tal, mas ele não era registrado. Não tem muito tempo. Não. Eu estava no SEAT e uma aluna foi impedida de assistir aulas porque ela trajava branco numa sexta-feira em vez do fardamento. Olha que não tem muito tempo. Eu sou professora da rede estadual, tem mais de 30 anos, mas eu estou no CETEP de 2012 para muito cá. Recente. Então, assim, é muito recente isso. Então, está tão impregnado que as pessoas não têm nem vergonha de estarem praticando o racismo à torta e à direita, mesmo numa instituição de educação. Mas a ideia é justamente essa, que a vítima se torne algoz. Como eu sempre, nas minhas aulas, no meu diálogo com os meus alunos, no dia a dia, eu sempre fui muito aberto. Então, às vezes, eles chegavam para mim, quando eu saía nos finais de semana, que eu era convidado para ir a um terreiro ou outro, e eu estava lá, e encontrava alguns alunos, às vezes chegava lá no dia de segunda-feira e vinha falar, professor, não comenta que a gente se viu no terreiro, não. Porque ninguém pode saber, para evitar a chacota dos colegas. E era a chacota dos colegas, dos professores, e eu sou muito tranquilo em falar sobre isso. Quando eu entrei como o quadro de professores do SEAT, eu pouco frequentava a sala de professores, a priori por uma escolha, porque basicamente eu acabava entrando em brigas todos os intervalos, porque os comentários racistas, homofóbicos, coisas absurdas. Como as pessoas não se dão conta de que pois é, e aí eu dizia, pô, mas você, professora, que devia estar dando, mas você se toca por tudo. Sim, isso é muito importante nesse processo. E a gente não pode se calar. E sobretudo, quando você, é como eu digo, na hora que você, preto, tem o microfone na mão, você não pode usar aquele microfone ao seu bel prazer. Você tem que usar ele com o propósito de mudar uma realidade à sua volta. Não adianta eu e o Debrando, e esse falso discurso de dizer assim, eu consegui, porque eu preto consegui, todo o outro preto não consegue porque é vagabundo, porque não quer. E a gente sabe que a história não é essa, que as oportunidades, estamos falando de Cruz das Almas, estamos falando de Brasil, de Bahia, de Recôncavo. Quando a gente viaja, quando a gente está em outros estados, existe aquela teoria de que Cruz das Almas, que o Recôncavo tem uma democracia cultural, racial, onde gregos e troianos passeiam no mesmo jardim, onde as religiões se comungam, e a gente sabe que, na verdade, essa democracia racial e religiosa não existe. Ainda não é uma realidade. A oportunidade para o povo preto em Cruz das Almas, ela ainda não é a mesma oportunidade para o povo branco. Durante muito tempo, no comércio, hoje a realidade é outra por muita luta, mas durante muito tempo, no comércio, eu tenho uma amiga jovem que ela me diz assim, eu trabalhava na loja de seu fulano e ele mandava dizer assim, está na hora de alisar esse cabelo. Então, imaginem, né? Imaginemos nós, está na hora de alisar esse cabelo. Então, assim, até para estar ali no balcão, tinha todo um padrão. E essas oportunidades, hoje, com muita luta, isso vem mudando, mas ainda não há uma razão para uma grande comemoração. É caminho a ser trilhado e a gente espera. A gente espera de quem vai chegar lá, né? Porque às vezes, quando chegam, a história muda. E a pressão é forte. Né? E eu sei disso. Se a pessoa não tiver a consistência,
o conhecimento, saber esse processo, que como a Edson fala, não é por acaso, é um processo planejado para a exclusão. As pessoas se perdem, porque a pressão é grande. Né? E buscar conhecer, que é bonito, é lindo, entendeu? Quando isso vem à tona, se você conhecer... recentemente nós conseguimos fazer o resgate do samba do machucador, do samba de enxada. Foi criado o samba do machucador baseado na cultura das mulheres da indústria fumageira, entendeu? Se nós trouxermos a capoeira de Cruz das Almas, porque toda localidade tem as suas características, provavelmente Cruz das Almas tem também, a música de Cruz das Almas. Minha família é uma família que fazia quadrilhas juninas. As quadrilhas de Cruz das Almas, acho que todo mundo conhece. Vai tudo quem isso quer, é cultura aquela popular. rivalidade quando chegava. Vai quem quer com a pinga-fogo de Maria Moura. Gente, nós tínhamos blocos afros. Isso Nós também, tínhamos verdade, blocos verdade. afros, nós tínhamos movimento aqui na cidade, era um movimento de luta, mas nós tínhamos. Sim. E de repente, é intencional, o projeto de colonização, ele continua vivo. Sim. E nós temos que estar nessa luta. Porque se tem um projeto vivo, eu nunca vi o opressor chamar o oprimido e dizer: eu vou te libertar dessa opressão. Sim. Então, é o oprimido Que tem que se rebelar. Com certeza. Se não houver, se não se rebelar, não vai acontecer. Não vai acontecer. É isso, a gente está quase chegando ao nosso final. O combinado era 1 hora, mas a gente já passou um pouquinho, 5 minutos, mas a gente vai parar, né? Mas eu observo que esse processo de Cruz das Almas é bom a gente tocar, porque às vezes as pessoas vivem no mundo da fantasia, né, aqui. Então, a gente fala de vários processos aqui. O Sandro citou algumas coisas que estão lá. Eu queria saber, Sandro, uma curiosidade sobre a questão, de fato, eu não encontrei, se você encontrou alguma relação com a questão indígena na cidade, né? O registro, porque assim, eu trabalho também na cidade de Sapeaçu, e a própria história de lá conta dos índios cariris e sabujás, né? Bom, Sapeaçu era um distrito, digamos assim, de Cruz das Almas. Mas quando se fala nessa história que a gente fala de Cruz das Almas, praticamente a gente não cita sobre a questão indígena, né? Você já conseguiu alguma coisa, algum documento, alguma relação que conta isso, que está ligado, né, diretamente à história de Sapeaçu? Porque a sensação que eu tenho aqui em Cruz é como se a gente não tivesse, né, essa ancestralidade indígena, que a gente sabe, na verdade, que temos, né? Pronto. Na verdade, eu tenho buscado também, no que diz respeito a Cruz das Almas, né? Tenho encontrado de outras cidades, Muritiba, Sapeaçu, Cachoeira, né? Então é fazer esse levantamento da história, né? Como ocorreu. Bom, o Recôncavo era habitado pelos indígenas, né? Os cariris, os sapujás ou sabujás, e eles foram expulsos ou exterminados. Tivemos alguns episódios em Cruz das Almas que causaram isso. Tivemos uma pandemia, uma epidemia, na verdade, de uma febre, né, e que muitos morreram no Recôncavo, provavelmente indígenas, já que eles não tinham, né, não tinham assistência médica, né, então eles podem ter sido exterminados. Isso é registrado em Muritiba, né, tem um memorialista de Muritiba que fala disso. Ali no Rio Capivari, ali entre Fazenda Campo Limpo, aquela baixada ali, tinha um rio, que eu não sei porquê, não sei se é o próprio Rio Capivari que mudou de nome, era chamado de Rio da Areia. Faz divisa entre Muritiba e Cruz das Almas. Então, os indígenas de Muritiba, eles eram mais valentes, mais bravos, vamos dizer, mais belicosos, e os de Cruz das Almas eram mais tranquilos, mas eles brigavam, eles guerreavam, entendeu? Então, há um episódio de uma batalha entre esses indígenas, e que muitos dos indígenas de Cruz das Almas perderam a batalha, não foram exterminados por conta disso. Prova disso, de que eles ali habitavam, é o sítio arqueológico que foi encontrado agora recentemente, né, na Baixa da Linha, mostrando que ali realmente havia uma grande tribo indígena. Por que eles não estão mais em Cruz das Almas? Eles foram... teve um período
que houve proporcionado pelo próprio governo da época, né? Os indígenas foram tirados de suas terras e levados para um aldeamento. Aldeamento é diferente de aldeia, né? Aldeamento, eles são colocados ali, só que a ideia é de que índio é tudo igual. E aí botaram índios de várias tribos, indígenas de várias tribos, todos juntos, em Santa Terezinha, aqui onde hoje é Santa Terezinha. E aí houve primeiro, ou um pegou doença do outro, ou então brigavam entre si e acabaram. Muitos fugiram, os cariris, que eram daqui de Cruzal, eles saíram de Santa Terezinha e foram para a região de Porto Seguro. Olha como a história ela quase que se repete, né? Eles foram expulsos, porque isso é uma expulsão, quando tiraram. Aí vem as comunidades, né, que se formam ali em torno da universidade, que hoje é a comunidade quilombola, e se firma ali no processo de construção da universidade, e chega um determinado momento que ia acontecer a mesma coisa. Essas comunidades que hoje, certificada pela Fundação Palmares, que eu tenho orgulho de dizer que contribuí na época de secretária, a ideia era de retirada delas. Também. Era de retirada. Então, elas só não saíram daí, só não saiu por conta da certificação. Se não teriam saído. Agora você veja a contradição. Uma universidade que se debruça em doutorados e mestrados com essas teses, mas iria tirar esse povo dali para continuar estudando à distância. Não é? Não é? É complicado quando a gente para e analisa. É o que eu pergunto. Até quando nós seremos objeto de estudo para que outros ganhem dinheiro às nossas custas e nós continuemos lá na pior situação? Isso é uma luta que deve ser travada por nós para que essa coisa mude, com certeza. Tomar consciência e voltar não, mas passarmos a ser protagonistas. Porque o protagonismo, ele é de todo mundo. Eu não preciso apagar você, ofuscar você para que o protagonismo aconteça. Não era só uma família, né? Parece que Cruz das Almas começou com uma família apenas. E que sobrevive apenas àquela. É a história que e não querem nos contar, né? Nos convencer. E por algum momento convenceram. Foi contada, assim, sempre que me perguntam qual é a história de Cruz das Almas, eu respondo, você quer que eu conte a história oficial ou a história verdadeira? Porque nós temos duas versões. Sim. Comprovadamente, a história que nós temos conhecimento, a história oficial, ela foi montada para que se formasse uma inteligência, uma cultura em Cruz das Almas. A cabeça das pessoas foram condicionadas a acreditarem naquilo. Entendeu? Não aconteceu, aconteceu. É a história do Brasil descoberta. A visão do colonizador, e Cruz não é diferente, é a mesma coisa. Agora, a história verdadeira é muito interessante, é dolorida, é forte, mas é importante que conheçamos. E que, inclusive, vai causar o desencanto de algumas pessoas com algumas famílias e etc. Sim, mas um novo encantamento que aprenderam também, a gostar do conto de fadas, né? Sim. De que chegou o príncipe branco, louro, dos olhos azuis, se encantou pela terra, e aqui ele não precisou ser mau, ele não precisou causar dor, né? Retirar quem estava de direito. A gente começa a perceber um movimento de mudança, né? Se a gente for olhar por aspecto político, né? Se a gente observar a Câmara de Vereadores, ainda que não seja o retrato da nossa cidade como deveria ser, ela também não é esse retrato de uma elite, digamos assim, né, na cidade. Ainda que possa reproduzir, né, o discurso, mas não são. Né? As pessoas precisam compreender, né, de que pode não ser elite, mas pode reproduzir o discurso. Mas que a gente precisa fazer essa mudança. Então, eu costumo dizer que a gente está caminhando a passos lentos. Muito lentos. Mas o que é bom que a gente tem vozes como essas aqui. Você tem um Idelbrando que não tem receio de dizer, você tem um Edsandro, que eu considero um pesquisador e que tem contribuído muito com essa outra história que a gente não conhecia. Né? Eu sou professora e não conhecia muito parte dessas histórias. Aí você tem uma Albenilza que também professora e que começa a fazer uma fala de enfrentamento. Porque durante muito tempo, o Cruz das Almas contava aquela história e ai de quem dissesse o contrário.
principalmente a gente na condição de educadores, né? Você deve ter vivido isso. Com certeza. Então, a gente percebe que há um processo de transformação. Então, eu queria que, a gente caminhando para o final, que vocês colocassem, né? Qual seria esse processo que a gente tem que fazer? O que vocês consideram que falta nessa cidade? O que vocês consideram que a gente precisa colocar nossas energias, né, para a transformação? Seja no campo político, seja no campo da cultura. Que você vê Cruz das Almas que saiu de uma única Santa Casa, você vê hoje com tantas clínicas particulares, e é bom dizer que a mesma coisa acontece com a educação, né? Quantas universidades têm surgido à distância, o comércio de Cruz das Almas, que a disputa com Santo Antônio de Jesus, que cresce também. É uma cidade que cresce. Mas que crescimento é esse que a gente quer? E como a gente potencializa essa cidade para ser a cidade que a gente quer viver? Né? Porque, pelo que eu vejo aqui, todos nós amamos nossa cidade e não queremos sair. Então, a gente quer um lugar melhor para viver. E dentro do nosso espaço, da nossa condição, a gente busca esse lugar melhor, né? De fazer esse lugar melhor. Então, como é que vocês acham, numa visão ampla, né? O que vocês acham que a gente precisa, né, para, de fato, ter a cidade que a gente quer, superando todos esses obstáculos, né? Mas reconhecendo também nesse processo histórico? De Cruz das Almas, eu tenho memórias maravilhosas, mas não tenho saudades. Sério? Sério, eu tenho memórias maravilhosas. Saudades não. Porque eu acredito que é importante que a vida siga. Porém, é preciso pensar uma cidade como a Câmara de Vereadores que nos represente. Com uma prefeitura que nos represente. Onde é que está o povo preto intelectual, politizado e que quer estar ali? Onde é... Bom, eu pergunto e sei, porque houve esse desejo de fazer com que o povo, no geral, não tivesse a oportunidade para desenvolver esse senso crítico e tivesse ali trabalhando para que a coisa acontecesse da forma que ela deve acontecer. Então, nós temos que pensar uma Cruz das Almas que não seja mais como a Cruz das Almas de 10 anos atrás, onde, de 30 e 40 anos atrás, quando eu comecei com um grupo de teatro, a nossa realidade era essa. Eu recebia ali 20 jovens, 30, que trabalhavam com a gente, se projetavam. Quando chegavam a determinada idade, eles ou casavam e se anulavam, ou se mandavam para fora de Cruz das Almas. Sim, buscar emprego. Buscar emprego, buscar progresso. E ainda hoje a gente vê que, basicamente, é muito raro, né, o povo que vem de onde eu vim, de onde nós viemos, para chegar onde nós estamos, é uma luta árdua por falta de oportunidade. Na hora que a gente tiver uma Câmara que nos represente, porque não basta estar lá misturado. Sim. O discurso tem que ser o discurso que a gente gostaria de ouvir. A gente tem que ser representado não é apenas pelo cabelo crespo ou pela cor da pele, é pela fala e pela atitude. Muito bem, perfeito. Então é isso. Eu acho que a gente vai precisar aprender a votar, a gente vai precisar aprender a brigar, mas eu entendo que, às vezes, o cansaço toma conta de um povo que passa o tempo inteiro brigando, lutando, como uma Rubenilza que passou a vida inteira lutando para chegar na bancada da experiência na faculdade e está sempre tomando cotovelada, sendo jogada para trás. Eu me vi e me vejo assim ainda hoje, porque Cruz das Almas, ela tenta negar até a nossa participação na história. Verdade. E, assim, muitas vezes, eu não quero ser herói de nada, mas muitas vezes o boicote à nossa presença, o nosso lugar de fala, as coisas acontecem e a gente não está ali. E, às vezes, vem pessoas lá de fora. E alcança, né? É isso. Muito obrigado, Ilza. Foi um prazer enorme. Sandro, meu querido, um prazer. Rubi, Igualmente. beijo, meu bem. Beijo. Quando o Ilza falava aí, eu estava aqui pensando em relação às analogias que eu gosto de fazer, inclusive em sala de aula. Né? É diferente
o crescimento de um bolo do que o inchaço de um bolo, não é? Quando a gente coloca o fermento numa massa, seja ela qual for, para que ela descanse, ela possa crescer, ela cresce integralmente. E isso não tem sido visto, pelo menos sob a minha ótica, em Cruz das Almas. Eu tenho visto muito que tem inchado, né? Inchado comercialmente, inchado em relação a algumas políticas públicas, mas desenvolvimento eu não vejo. E trago somente uma reflexão em relação a como é que em pleno século XXI, 2024, a comunidade de Cruz das Almas se cale diante da retirada das árvores em frente ao CETEP. Me digam, quando a gente está clamando aí por educação ambiental, como é que comete um crime desse? E foi à luz do dia, a plenos olhos vistos. Verdade. E nós não fizemos nada. E a gente se intitula, foi bom. E a gente se intitula como uma sociedade acadêmica, porque Cruz das Almas é uma cidade universitária, né? Não adianta a gente inchar se a gente não cresce. Então, assim, eu vejo os meus alunos ali debaixo do sol agora, porque as árvores que ali existiam e que davam sombra, além da gente ter um ambiente mais propício e mais agradável, foram de forma... Eu não encontro explicação para aquilo ali, sabe? Queria muito que um botânico, um biólogo me dissesse qual é a função de se retirar árvores em plena via ali de acesso. Porque alguns defensores disseram que é porque o asfalto vai passar por ali. Não engulo, gente. O asfalto vai passar por ali, não pode ter árvores. Que eu digo o caminho das árvores em Salvador, que é asfaltado há tanto tempo e não precisaram tirar árvore nenhuma. Peraí, então a gente sem agravar os tupiniquins, né? Mas então a gente não tem, a gente é destituído de inteligência, que a gente não é capaz de fazer análise do que seja isso. Então, eu acho que a gente tem que ter o cuidado, quando a gente diz assim, eu quero crescimento, eu quero desenvolvimento, sim, mas o inchaço, não. E aí, de antemão, te agradecer, né, pela oportunidade. Café maravilhoso, agradecer por essa aula de Edisandro. Não é um historiador, mas tem todas as ferramentas para ser. Em alguns momentos eu achei que era, viu? E Delbrando, como sempre, com a sua energia cativante, nos presenteando a todos. E boa noite, né? Foi massa. E essa analogia, né? O que aconteceu com a Escola de Agronomia, que virou o FRB, sim, e que abriu as portas para a Cruz das Almas, e hoje a gente vê os nossos jovens, as nossas jovens sonhando em estar ali dentro e ocupando aquele espaço. Pois é, que isso não se restrinja ao FRB, que seja uma realidade, sim, para a Cruz das Almas, que todos e todas, pretos, brancos, amarelos, azuis, que todos nós e todos que virão tem o direito de sonhar e ocupar os seus verdadeiros espaços. Mas isso precisa de política pública e de oportunidade. Isso. Verdade. É isso. Só tenho a concordar com os meus colegas de bancada. E o que Cruz das Almas precisa, de fato, é isso. É tomar conhecimento da sua história, que é muito bonita, dolorida, torna a repetir, mas bonita e importante para se construir uma Cruz das Almas de verdade, um cruzalmense de verdade. Né? Quando se fala da representação, da representatividade, que a gente é só pensar que um representante é alguém que está ali em seu nome, né, falando por você. Então, sim, quem é essa pessoa que você quer ver? Quem é essa figura que você quer ver no legislativo, que é a voz do povo, né? Então, assim, você foi condicionado a acreditar que você é descendente de uma família que veio de Portugal. Você não é. Entendeu? Sua família tem origem e tem história. Procure saber. Então, e é essa origem que vai lhe representar sempre, entendeu? Você vai carregar sempre. E é isso que você quer ver lá na Câmara, entendeu? Assim,
somos diferentes, tá? Então, quem é branco, quem é privilegiado, tem as suas características, vamos assim dizer, e vai lutar por elas. Sim. É um direito, vivemos em democracia. Quem é de origem, quem é afrodescendente, quem é de uma origem mais pobre, tem as suas características também e deve lutar por elas, entendeu? Sim. E quem não são pessoas diferentes daquela realidade que vão fazer isso, entendeu? Então é essa pessoa que você quer ver te representando ali na Câmara. Né? Então busque conhecer a sua história, o que foi que aconteceu, permitam-me sobre a nossa origem de África aqui em Cruz das Almas, eu fiz uma busca, né, de alguns registros de relatos de escravizados que viveram aqui em Cruz das Almas, porque nós não temos. Né? Onde a gente adquire? Pois é, pode se comprar, lá no site tem o link para adquirir, porque eu juntei alguns relatos, algumas histórias bem tristes, mas com nomes. Né? Então, as pessoas vão se, de repente, identificar. Sandra. A gente não é o primeiro, eu acho que é o único. Os jornais. Então, tem histórias. Tem uma história triste de uma senhora na Imbira, que é uma das comunidades mais antigas, mas ela era uma fazendeira. Um outro dado interessante. Muitos dos dados que eu encontrei aqui em Cruz, pessoas que tinham muitos escravizados e eram mulheres, eram senhoras donas de fazendas, né? A gente sempre pensa que é um homem e tal, né? Enfim, mas ela tinha 16 escravos, né? 8 eram adultos e 8 eram menores de 9 anos de idade. Né? Então são coisas que de Cruz das Almas, não foi lá em Minas, nossa não foi história, no Rio de Janeiro. Né? E a técnica aí está pegando bem a foto do livro. Pronto, então lá no site a gente pode adquirir. Mas assim, é importante conhecer, e como eu disse, tem nomes no site, dê uma olhadinha também, a realidade da mulher em Cruz das Almas, isso é um diferencial, a força econômica, socioeconômica que a mulher tinha em Cruz das Almas. Muita coisa de Jacinta Passos, eu conhecia né? A história de Jacinta é uma história muito bonita. E foi isso. Apesar de ser desse grupo, é alguém que se revela contra, né? Comprova o apagamento, né, desse protagonismo. Né? Assim, nós tivemos a mulher na política, a primeira mulher vereadora, né, que não exerceu o seu mandato, né? Porque então façam esses questionamentos, perguntem o porquê, né? Por que nós não vemos muitas mulheres? Cruz das Almas tem tantos anos, como eu disse, 200 e tantos anos, de uma força política interessante. Nós nunca tivemos uma prefeita, né? Nunca tivemos uma mulher. Por quê? Então, tem histórias contando sobre isso. Né? Eu sempre me perguntei por que Cruz das Almas não aparece na luta da independência do 2 de julho. Eu ficava curioso para saber isso, já que era tão... Aí encontrei, aparece o nome de uma dessas famílias aristocráticas, aparece o nome dele, que ele era comandante em uma força militar. Mas não, nós temos, depois, num livro de 1938, né, eu encontrei o registro de cruzalmenses, pessoas humildes, mas lá tem os nomes dele também, que foram para a luta, pegaram em armas e foram para a luta, entendeu? Então, assim, e eram cruzalmenses do Engenho de Poções. Esse artigo ainda não li. Pois então fala desses cruzalmenses. Então é importante a gente ter esses nomes, assim, e muitos vão se reconhecer. Legal também esse resumo aqui da história de São João também. A gente vai ver que não é só bacana. Esses grandes mega shows, né? Eu tenho visto, assim... sem falsa modéstia, mas acho que tem contribuído. O São João deste ano, nós vimos, por exemplo, assim, a força do São João de casa em casa. Tem voltado. Está voltando. Foi muito lindo, assim, né? Entendeu? Assim, não se resume. Foi bem bacana. Eu acho que isso, de certa forma, é uma reação do povo, né? Assim, trazer essa memória é importante para nós construirmos uma nova memória, uma nova história melhor. Assim, entendeu? Perceber. Então, eu acho que o caminho que Cruz das Almas tem que percorrer é esse, assim, conhecer a sua história, resgatá-la, melhorar no que tem que melhorar, né? Termos
bons representantes que nos representem de fato, De fato. né, na política, entendeu? Não deixar que falem por nós o que Sim. eles querem falar. Falem o Exatamente. que nós temos que falar, o que é preciso falar, entendeu? E se não falarem, vamos gritar. Exatamente. A internet está aí para isso, tem ajudado bastante Ajuda. também, né, para as coisas boas. Então, e é isso. E agradecer essa oportunidade, que é um momento importante para isso, para fazermos esse protagonismo de cruzalmenses, né, de pessoas que amam Cruz das Almas e que vão contribuir para Seu Alírio ali. A Seu Alírio, poucas pessoas sabem, foi Sim. quem trouxe o curso noturno do ginásio Alberto Torres à época. Né? Ah. Ginásio A Lírio Alberto também Torres. participou da guerra, né? Foi, sim, É. ele era marinheiro, ele era Marinheiro. da Marinha. Tá, então, outra história, assim, a gente tem a referência de Toninho de Castor, que é aquela estátua do Sim, expedicionário, né? Aí as pessoas acham que só ele foi para a guerra e morreu, assim, mas é por falta de conhecimento. Na Sim. verdade, teve outros cruzalmenses que foram para a guerra também, lutaram e voltaram, né? Toninho faleceu lá na Itália, não foi por conta da guerra, ele faleceu por um acidente de percurso. Passada a guerra, Que eu sabia que tinha morrido na guerra. ele foi para a guerra, lutou, e passada a guerra lá, já para voltar para o Brasil, ele foi nadar no rio, chamado Rio do Pó, na Itália, e morreu afogado. Nossa, não sabia, tá Foi vendo? pra Pois é, guerra o corpo não foi encontrado, né? Mas aí eu trouxe essa história para o Almanac e recentemente eu encontrei um dos familiares, uma prima dele, né? Foi que trouxe a foto dele, que nós não tínhamos a imagem do rosto Sim. dele, agora nós já temos. Ou seja, cruzalmenses que... enfim, nós nos reconhecemos nessas figuras. Obrigado, Hilde. Obrigado, digo eu. Olha, eu sinto muito, mas vai terminar, mas a gente vai continuar batendo palma. Pois é, essa energia, esse sorriso, essa risada que E você, Cruz das Almas com merece. inveja, porque eu vou continuar batendo palma. Ó, e a gente está falando tudo isso de Cruz das Almas, porque quem ama, cuida. É verdade. Professora Ilza, muito obrigado. Sucesso na sua caminhada, força, importante, viu? Nossa primeira vereadora negra na Câmara de Cruz das Almas. E aí vem levando essa luta, assim, que não é fácil, né? O Não. fato de ser mulher, de ser negra e atuante, né? Então, vamos na luta. Professora Rubenilda. Força e coragem. Muito obrigado, viu, por levar esse conhecimento para os nossos estudantes. É importante É isso. bom. Muito É, necessário. Muito. Assim, eu guardo com carinho muitas informações que eu ouvi na escola. São os professores que nos conduzem, né? E marcam. Alguns positivamente, outros nem tanto, mas marcam, entendeu? Então, se é para marcar, que seja Vamos de marcar forma- positivamente. que seja de forma positiva. Gente, eu acho que a gente tinha assunto aqui pra vir à noite, né? Fazer uma vigília. Não tenha dúvida. Mas eu sou extremamente feliz. Eu acho que a gente estreia com muita excelência, né? Pela fala de vocês, por trazer história tão marcante, Sandro. Eu vou pedir às pessoas que curtam, sigam, contribuam. Eu acho que o Almanac tem feito um papel fundamental para a gente. É uma história que você só hoje aqui, e olha que eu sou uma das que de vez em quando dou lá uma olhadinha. Mas você vê quanta coisa você falou aqui que eu não sabia, Não sabia. e o Rubem disse, eu não sabia. E bom saber que ainda tem essa possibilidade de levar para a sala de aula, né? Isso. Exatamente. Então, Eu vou atrás e coloco no lugar só. Então, o Almanac contribui dessa forma, eu acho. É a facilidade de se encontrar informação. Sim. Façam os seus questionamentos. Sim. O que foi que aconteceu em Cruz das Almas, que eu não sei. Dê uma olhadinha lá no Almanac, certamente vocês vão encontrar. E se você porque tem uma eu história corro atrás. diferente, questione, porque aí também Isso, essa história oral muitas vezes se perde, né? As pessoas não valorizam, né? E é importante a gente ter esses relatos. Então, eu quero agradecer muito a vocês por esse momento incrível que a gente está vivendo hoje. A estreia é perfeita. Eu acho eu sou de Cruz das Almas, nasci em Cruz das Almas, estudei em Cruz das Almas, moro em Cruz das Almas, fui trabalhar um ano, não aguentei me ir embora. E não quero sair, viu, Tiago? Não quero sair. Eu gosto Para passear. a passear sim. Então, eu acho que esse canto que a gente gosta, a gente tem que procurar forma de transformar e mudar aquilo que incomoda. Não é aceitar,
você tentar modificar. Eu acho que a gente falou muito sobre muitas coisas aqui e eu tenho certeza que mexeu com muitas pessoas. Tem muitas histórias que ainda precisam ser contadas também sobre a cidade, mas também precisam ser construídas. E construir essas novas histórias, construir novas ideias, perpassa pela contribuição de todos, todas e todes, né? Para que a cidade seja uma cidade mais livre, mais humana, mais democrática, mais para todos, todas e todes, né? Então a gente precisa. Então, quero agradecer imensamente mesmo. Muito bom esse bate-papo. E quero deixar vocês um convite para o próximo. Vocês que não estão aqui, gostaria que convidaram para ouvir, porque é alguém que tem uma relação muito próxima com você. Minha próxima convidada é a Alana Sena. Qual data, Ilza? A ideia é fazer a cada 15 dias, a dependente vai diminuindo, né? Se a gente não conseguir. Mas o próximo podcast vai ser com a Alana Sena, Vozes Negras, né? Pela voz que se levanta na música, que resiste, né, todas essas opressões que a gente comentou aqui. A Alana é um exemplo disso. Não percam, a Alana Sena. A Alana Sena é demais. A gente vai falar dessas histórias de nós mulheres negras também com a música, né? Então vai ser algo muito lúdico, né? Então já está confirmada a presença de Alana, já está confirmada participações virtuais, né? A secretária nacional do PCdoB de Mulheres. Então a gente tem outras figuras, então vai ser muito bacana. Então convido vocês para assistirem também e divulgar, né? Eu acho que esse é um espaço, e sugerir também. A gente aceita sugestão de qual tema. A gente quis começar com o Grupo das Almas, por ser o mês de julho e por entender que é daqui, da nossa cidade, que a gente vai fazer a transformação ou a revolução, né? Então é do chão que a gente pisa, do lugar que a gente vive, seja na nossa sala de aula, seja no nosso trabalho, seja na escola, seja onde for. A gente tem que ser esse vetor de mudança e transformação. A gente precisa se indignar com as coisas que muitas vezes a gente vê e que às vezes queriam que você fizesse, se calasse. E a gente não vai se calar, né, Rubi? Não, então a gente já aprendeu que já foi silenciada demais. Aquilo que eu dizia que era timidez, pode ter sido um silenciamento. Pode ser, se não, foi um silenciamento. Provavelmente. Que a gente viveu a vida toda e que a gente vem com outras figuras negras que ajudam a libertar nossa voz com o teatro, com outros espaços, mas que a gente faça essa transformação e essa revolução na vida da gente, na vida da cidade, para que a gente tenha a melhor presença. Pois é, o desabafo teatral tá aí, viu? Pois é. E a gente vai voltar com o espetáculo quebrando todas estas arestas, né, trazendo esses temas que precisam ser discutidos, voltando para as praças, para as ruas, porque a gente não pode ficar em silêncio, não. O desabafo teatral está aceitando novos integrantes? Sempre, né? Vamos saber. Pois é, e a gente precisa realmente dessa mudança e de uma política pública que dê voz a nós, né, que dê voz ao teatro, que dê voz à cultura, né, que a gente possa expandir para além de Cruzar. Então, quero agradecer muito, Rubi, minha parceira de todas as horas, de sempre. De Sandra, a gente fez no ano passado, né, Sandra? Só que foi eu e você. Dessa vez a gente quis inovar. No ano passado não, em 2020 que nós fizemos essa live. Tem tanto tempo, nem parece. Verdade. Pois é, e aí Delgado sendo essa celebridade, muito obrigada pela disponibilidade de você estar aqui. A princípio seria virtual, mas fiquei tão feliz quando ele disse, ele veio pessoalmente, muito obrigada mesmo. Como dizem os meus alunos, Liu ficou apertando o meu juízo. Apertou sua mente. Apertou minha mente aí. Eu disse, tá bom, eu vou. Pois é. Oi? Então, Vini, muito obrigado, Vini, pela presença, pela participação, nosso parceiro. Quem sabe a gente vai fazer uma parceria diferente a partir do ano que vem, né? Maria Isa, muito obrigada pela presença. Vitória está aí presente também. Andréia Almeida, muito obrigada, Andréia. Lucas, boa, Lucas, meu beijão. Olha, gente, eu tô pensando o quê, gente? Muito obrigado mesmo. Gismário, pra mim é nega, viu? Gismário pra mim é nega. Jefferson Maroca, tem uma galera boa aí.
Paulo França. Paulo! Saudade de você, meu Paulo. Paulo é de Salvador. Lari Santiago. Deia, Janideia. Janideia deu um grau aqui, viu, gente, para receber vocês. Me ajudou. Valeu, Deia. Guga, que bom. Guga, vamos fazer uma live, Guga, pra gente falar do autismo. Seria uma boa, viu? Você é fera nisso, né? É bom. Muito obrigada. É o que eu vi. O Bahia fez no gol aí, foi, Orlando? Você tá em 3? Eita, melhor ainda. Bahia ganhando. Aline Teles. Muito obrigada. Hermes, grande Hermes Hermes. fechou. Celebridade. Obrigada, doutor Hermes. Elielza, muito obrigada. Miriam Elias, muito obrigado, Miriam. Jura! Nai de Deus, Eric. Eu quero fazer um agradecimento aos bastidores. Bom, bem que eu podia, agora dessa vez eu não posso, né? Virar a câmera pra mostrar os meninos ali, né? Olha, você tá assistindo muito programa com Eu fiz escolha uma vez, na outra época, mas dessa vez ele fechou de que eu não tenho como. Paulo Costa, Eliane, Orlando, Tuane Maria, lá em Salvador, velho. A gente aqui é o Eric, Zulu imbatível. Chegou para compor com força. Quero agradecer muito, gente, convidar vocês. No próximo dia, ai meu Deus, 24, daqui a 15 dias, quarta-feira, nossa próxima live, a próximo podcast vai ser Vozes Negras. a Lana Sena. E outros convidados que estão para confirmar a presença. E vocês ficam acompanhando pelas redes sociais. E espero vocês no próximo podcast. Ok.